Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de isenção do imposto de renda da pessoa física. É isso? Exatamente. É isso, doutor Alberto? Isso vamos aí. lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Antes do senhor fazer qualquer explanação sobre esse tema, eu vou lhe perguntar onde está previsto o direito à isenção do imposto de renda, doutor? Ok. Agora sim, é sempre uma satisfação participar aqui do teu programa, porque, como sempre falamos, nós vimos trazendo assuntos preventivos. O assunto de hoje ele não é diferente, vez que essa isenção do imposto de renda que estamos focando é com relação a situações específicas em decorrência de doenças que as pessoas têm. Sem esse conhecimento, elas acabam pagando, às vezes, valores vultuosos, de modo que elas poderiam observar essa legislação, ter esse desconto e não ter essa tributação, gerando aí uma grande economia, vez que é um imposto incidente de modo mensal, incidente sobre negócios, sobre uma série de fatores que há a possibilidade de redução e mesmo de afastamento da incidência dele. Olha só que beleza. Eu sempre lembro ao nosso telespectador que estão nos assistindo que os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados são especializados nos temas que a gente aborda, não é isso, doutor Alberto? Perfeito. Para isso nós temos aí a doutora Emanuela Damo, né, que vai nos responder algumas questões que possam ter dúvida para o telespectador. É isso, doutora? Pois não. Ok? Quais as condições para a isenção do imposto de renda, doutora? Guaraci, todos os portadores de doenças graves estão isentos de imposto de renda, desde que os seus rendimentos sejam provenientes de aposentadoria, pensão ou reforma. Também são isentos de imposto de renda aqueles rendimentos provenientes de acidente em serviço e aqueles de moléstias graves. A lei prevê algumas hipóteses de doenças que isentam, que dão esse direito aos portadores, que são a AIDS, a alienação mental, a cardiopatia grave, a cegueira, o câncer, até mesmo a contaminação por radiação, a paralisia, vários tipos de paralisia, neoplasia maligna, dentre outros. Ou seja, doenças graves mesmo, é isso, doutora? Gravíssimas. Ok. E como pode ser feito esse pedido? Inicialmente, Guaraci, esse pedido pode ser feito perante o INSS, mediante um requerimento administrativo, que vai ser submetido a um perito oficial. Esse perito, ele vai poder dizer se a pessoa é portadora ou não dessa doença. E o INSS e a administração fazendária, elas ficam adstritas a esse laudo. Esse laudo é uma exigência legal, ele é previsto em lei, e a administração fazendária e o INSS acabam ficando vinculados a ele, a decisão do perito oficial. Esse é o primeiro passo, claro, para que se obtenha essa decisão. Claro. A pessoa, inicialmente, ela deve se submeter a essa situação para ver se já consegue administrativamente ou não. E no caso do INSS não conceder o benefício, como se pode proceder? Bem, Guaraci, aí o caminho é a via judicial, né? Contudo, nós temos grandes chances de êxito judicialmente, porque o juiz ele não fica distrito ao laudo pericial. Ele pode se basear em outras provas, outros laudos, até mesmo na perícia judicial feita no processo, para avaliar se a pessoa é portadora ou não daquela doença, daquela moléstia grave. Doutora, e nesses casos, existe um prazo para requerer a devolução do imposto de renda descontado indevidamente? Só deixa eu fazer um adendo, Guaraci, até o doutor Alberto pode também complementar. Os tribunais do Brasil, eles têm entendimento de que, nesses casos, embora o laudo oficial diga que a pessoa não é portadora da doença, que mediante as provas, o juiz avaliando e ficando demonstrado cabalmente que a pessoa é portadora de câncer, por exemplo, ela tem direito à isenção do imposto de renda. Nós temos que lembrar, obrigatoriamente, que nós temos uma estrutura que realmente ela não comporta todos os serviços que são demandados. Então, daí geram esses laudos, muitas vezes, de caráter negativo, mas a pessoa sofre daquela doença, ela teria o direito. E daí a necessidade dela procurar o judiciário. Até mesmo porque, quando se leva no âmbito administrativo, especificamente se trabalha aquelas doenças. Só que o judiciário, em muitos casos, ele elastece essa situação, como é o exemplo que trabalhamos aqui da cegueira. Que o administrativo teria que ser os 2 olhos, enquanto para o judicial, um olho já seria suficiente
para que a pessoa esteja configurada como portador daquela doença. Então, daí a importância, e é nesse ponto que a gente sempre chama atenção para que a pessoa não desista do seu direito na primeira negativa que ela enfrenta, especialmente se essa negativa for em âmbito administrativo. Olha só. Doutora, no caso de o imposto de renda ser descontado indevidamente, existe um prazo para se pedir a devolução no mesmo? Sim, Guaraci, existe um prazo, esse prazo é de 5 anos e ele é contado da data em que a doença foi contraída. Muitas vezes não é possível se identificar a data em que a doença foi contraída, ou até mesmo o laudo pericial silencia nesse sentido. Então, se conta esse prazo da emissão do laudo pericial. Porém, isso também é discutível judicialmente, né? Pode ser feita uma nova perícia judicial, o juiz, com base nas provas carreadas aos autos, ele pode entender e declarar o reconhecimento da isenção de imposto de renda em outra data. Que beleza. Lembrando, você que está nos assistindo aí, nós temos aí o telefone no rodapé do vídeo, 21015151, que é o do Garcia Advogados Associados. Doutor Alberto, sempre que a gente fala sobre os temas que a gente coloca para os nossos telespectadores na realidade, vocês têm profissionais especializados no assunto, no caso da doutora, né? Sem dúvida. São temas sempre com um grande grau de complexidade e que dizem respeito a pontos muito importantes da vida das pessoas. Então, daí é necessário trazer esses assuntos para cá, para essa nossa discussão, para que preventivamente a pessoa possa saber seus direitos e buscá-los. Para isso a gente coloca o telefone do Garcia. Com certeza, Garcia, estaremos à disposição. Né? 21015151. Doutora, vamos para a última pergunta do nosso questionamento aí desse nosso tema tão importante que é o imposto de renda. A pessoa declarada isenta também precisa apresentar a declaração de ajuste anual? Sim, Guaraci. A pessoa, ainda que ela seja declarada isenta, ela deve sim fazer a declaração de ajuste anual, né? Então é muito importante que nós estejamos antenados, né, nos nossos direitos, para sabermos, né, se estamos ou não enquadrados nessas hipóteses de isenção que eu trouxe hoje a título de exemplo no seu programa. Olha só que beleza. Então, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com a presença da doutora Emanuela Damo e o doutor Alberto Rosman. Nós falamos de isenção de imposto de renda da pessoa física. É isso, doutor Alberto? É isso aí. Por hoje era só, doutora? É só isso. Muito obrigado. Voltaremos a falar nesse assunto, Obrigada. porque estamos em moda, né? Agora, nesse momento. É bastante importante. Isso aí. Obrigado para vocês. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de adicional assistencial. Para isso está conosco aqui a doutora Viviane Garbini e o doutor Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso bate-papo, doutor Alberto, lhe pedindo que o senhor faça uma consideração. O que é exatamente adicional assistencial? Perfeito. Guaraci, nós estamos sempre trabalhando aqui com temas polêmicos, temas importantes e temas que as pessoas possam fazer valer alguns de seus direitos que muitas vezes são desconhecidos. O adicional assistencial, na verdade, ele consiste em um percentual que é alcançado aos aposentados, em alguns casos dos quais eles necessitem de um cuidado ou de um auxílio. É evidente que para que tenha esse benefício existem as regras e existem algumas outras condições que são impostas pelo INSS ou eventualmente avaliadas pela Justiça caso haja a negativa do benefício. Doutora Viviane, nós já ficamos sabendo o que é exatamente adicional assistencial. Então eu vou abrir-lhe fazendo uma pergunta. Quais são os segurados que possuem direito a este adicional? Assim, Guaraci, primeiramente é importante esclarecer que esse adicional, ele é 25% do valor que o segurado recebe de benefício, tá? E ele é concedido ainda que o segurado já receba um benefício principal fixado no teto. O que acontece? Mesmo somando o adicional e o benefício principal, extrapolando o teto, ele tem direito e é importante buscar. Ele é concedido aos aposentados por invalidez que necessitem de assistência permanente para as atividades do dia a dia, ou alguns segurados em que possuem uma doença específica que está determinada na legislação previdenciária, como nos casos de cegueira total, alteração das capacidades mentais, né? Bem como da paralisia de 2 membros ou mais, dentre outras doenças. Bom, mas somente os aposentados por invalidez podem obter este acréscimo?
Agora, sim, é muito importante a gente esclarecer que administrativamente a INSS concede só para os aposentados por invalidez, porque é o que está previsto na legislação. Entretanto, a jurisprudência ela dá a interpretação extensiva à norma. Então, judicialmente, a gente consegue obter o benefício para segurados aposentados de outra espécie. É importante, então, a gente sempre salientar, havendo a negativa do INSS, procure um profissional da área da advocacia para que se requeira judicialmente esse benefício. Nós já alertamos aqui no programa que as pessoas não se limitem a uma primeira negativa, que elas busquem essa situação. Uma outra alternativa. Uma outra alternativa. Nós tratamos anteriormente com relação à isenção de imposto de renda e do mesmo modo, se houver uma negativa e não for uma negativa pertinente, compete a pessoa buscar seu direito na justiça, pois é um benefício de extrema valia para o seu dia a dia. Olha só que bela dica do Dr. Alberto Rosman. Você que está nos assistindo aí, tem o telefone 2101-5151, que é o do Garcia Advogados Associados. Todos são especializados nos assuntos que a gente aborda. Para isso, eu acho que as pessoas têm que buscar essa alternativa até consultando vocês, né, doutor Alberto? Com certeza, com certeza. Então, doutora, vamos voltar então ao nosso tema, vamos continuar, né, tirando essas dúvidas dos telespectadores. Em que momento é concedido o acréscimo? A instrução normativa do INSS, ela prevê que na ocasião da perícia, onde é concedida a aposentadoria por invalidez, o perito do INSS avalia a necessidade desse adicional. O que ocorre é que nós sabemos que muitas vezes a perícia do INSS ela é ineficaz. Então, e ainda existe a possibilidade do segurado necessitar desse adicional alguns anos após a aposentadoria. Portanto, ele pode ser requerido a qualquer tempo, a qualquer momento da aposentadoria. Se não for concedido o adicional no momento da concessão da aposentadoria, como o segurado deve proceder nesse caso? Sempre é importante o segurado buscar uma orientação jurídica para verificar se ele se enquadra e quais as situações que se adequam a ele, né? Mas, primeiramente, é necessário fazer um requerimento no INSS, onde se apresenta documentos que são indício de prova dessa invalidez que faz jus ao adicional, né? E caso o INSS vai agendar uma perícia, onde vai ser avaliado por um perito, ele vai apurar. Caso seja indeferido, ele tem que buscar imediatamente um profissional, porque realmente só na justiça ele vai obter esse benefício. Que beleza. Doutor Alberto, estou certo em insistir que o nosso telespectador fique atento com vocês aí para tirar essas dúvidas? Claro que sim. Não é por demais lembrar que a pessoa, ao longo de toda a sua vida, pagou por esse seguro, pagou por esse benefício, e se ela eventualmente tiver essa necessidade, ela deve buscar esse direito. É um direito dela, né? Que beleza, olha só. Por isso estão conosco aqui então a doutora Viviane Garbini e o doutor Alberto Rosman para falar de adicional assistencial. Vocês que assistiram esse nosso quadro aí tiveram uma pequena noção e poderão tirar mais dúvidas aí pelo 2101-5151 com o Garcia Advogados Associados. É isso, doutor Alberto? É isso aí. Ok, doutora Viviane? Ok, Então tá, vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.